Muito bom dia para você, quarta-feira, 17 de junho. Estamos começando mais um Papo das 9, ao vivo aqui direto do meu cafofo, em Laranjeiras. Sol brilhando, um friozinho já chamando o inverno. É um período de muita visibilidade, a paisagem fica translúcida, a gente consegue enxergar melhor as coisas. E metaforicamente, o que nós aqui com muita humildade assim a gente deseja ao final de cada Papo das 9 é que todos nós, a começar por mim, possamos nessas conversas, nessa troca de informações e de ideias, que a gente possa enxergar melhor também o horizonte à nossa volta, que a gente possa relativizar os problemas, não atribuir tanto valor ou importância aos obstáculos, que a gente procure entendê-los como desafios e que a gente reúna forças físicas, mentais, psíquicas, psicológicas, espirituais, para lidar melhor com tudo isso que está acontecendo por aí. Tudo isso que eventualmente te apoquenta, te irrita, te chateia, te impacienta. Que a gente consiga reunir forças, e a gente consegue. Depende de nós, pela ação da vontade, que nos permitam seguir em frente com força, coragem e fé. Porque com força, coragem e fé, a gente vai aonde a gente quiser, com a bênção de Deus. Minutos de sabedoria hoje, abrindo a página 269, e Carlos Torres Pastorino nos brinda com a seguinte reflexão. Olha que legal. Cultive a alegria em dose máxima. Alegria, porém, não é barulho. É um estado de alma de quem sente em si a plenitude da vida. A alegria provém de dentro de nós mesmos, da consciência tranquila, do cumprimento exato dos nossos deveres, e vibra em nós, apesar de todos os sofrimentos, calúnias e injustiças. Seja alegre sempre, e quando a tristeza quiser encobrir o sol da sua vida, entoe um cântico de louvor ao Pai e a luz brilhará novamente em você. Que mensagem linda do Pastorino, deixando claro que a alegria que ele está pontuando aqui não é a alegria, eu diria, fugaz, do bobo alegre, né? A alegria aqui é resultante de uma postura de vida. É a colheita de uma semeadura que a gente faz a cada instante, procurando agir com muito discernimento, serenidade, temperança, com essa lucidez do que nos convém fazer, do que não nos convém fazer, de como a gente deveria agir de conformidade com a nossa consciência, que sempre aponta o caminho certo. Tem uma bússola escondidinha aqui. O norte magnético da bússola nos aponta na direção do que seria o correto, o certo, o adequado, aquilo que é ético. O que é ética? É aquilo que você faz quando ninguém está olhando, é aquilo que você sabe ser o certo, que você entende intimamente que é o certo a ser feito. Então, quando a gente procura agir de acordo com a nossa consciência, sobrevém uma leveza, um estado de espírito que Pastorino chama de alegria. A alegria dos justos, digamos assim, né? A alegria de quem se sabe fazendo o que está ao seu alcance em favor da paz possível, da serenidade possível, da harmonia possível, do equilíbrio possível. E aí ele diz, quando você, ainda assim, quando a tristeza quiser encobrir o sol da sua vida, entoe cânticos de louvor ao Pai. Eu diria, cante. Quem canta, os males espanta, diz o ditado. E por que é assim? Porque quando a gente canta, a gente vai sintonizar numa frequência que é a da música. É a da música. Você tem que estar concentrado para cantar. Você não vai cantar pensando em outra coisa. Você canta, você está sintonizado com a música, com a letra, com o espírito
da canção. E a música opera milagres, né? Não por acaso existem musicoterapeutas, porque eles percebem o poder que a música determina sobre a nossa energia, sobre a nossa vibração. Então, não é por acaso que existe ciência por trás da musicoterapia. Aliás, um beijo onde tiver para o Mileco, Luiz Antônio Mileco, um espírita que marcou a passagem dele pela Terra, assim, com um trabalho magnífico em favor dos cegos, das pessoas que não têm o recurso da visão. Mileco era cego, Mileco foi escritor, foi palestrante espírita e foi musicoterapeuta. Então, o recurso da música para levantar o astral, para colocar a gente para cima. E ele lembra aqui, não é barulho, ele fala, ó, alegria, porém, não é barulho. Porque tem gente que vai dizer assim, é música, vou botar no volume lá em cima para espantar tudo que tem por aí. Mas você vai incomodar vizinho e vem uma vibração não muito legal na tua direção. Alegria, porém, não é barulho, é um estado da alma de quem sente em si a plenitude da vida. Então, olha, tem tanta coisa que a gente pode fazer todo dia em favor da gente. Lembrando, nossa, André, mas você só fala em favor da gente e os outros. Eu vou repetir aqui o protocolo da aviação civil. Antes da decolagem, a aeromoça ou o aeromoço, o comissário de bordo, sempre dão recomendações para quem vai fazer a viagem de avião. Normalmente eles são alvo de muito desprezo e indiferença, especialmente quem viaja sempre de avião. Mas é legal prestar atenção no que eles dizem, porque eles sempre repetem a mesma informação sobre: em havendo a despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão sobre vocês. Primeiro, coloque a máscara em vocês, depois socorra criança, idosos, pessoas com alguma patologia, eventualmente de ordem mental, que não conseguem realizar esse movimento. Primeiro, coloque a máscara, em vocês. E por que isso? Porque se você se apressa, com a melhor das intenções, em socorrer outra pessoa, a despressurização da cabine pode levar você a perder a consciência. E aí perde você e perde quem você ia socorrer. Então, primeiro, o movimento. Em havendo a despressurização da cabine, é você colocar a máscara de oxigênio em você para estar apto a socorrer todas as pessoas à sua volta. Isto talvez guarde algum paralelismo com a mensagem mais importante de Jesus em seus evangelhos, nos evangelhos conhecidos do Novo Testamento. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, você precisa se amar. Autoestima é tudo. Especialmente quando todos os outros à sua volta, ou parte das pessoas, no ambiente de trabalho, em família, por invigilância ou má fé, tentam sabotar a sua autoestima, tentam colocar você para baixo. E ninguém melhor do que você para saber que aquilo que as outras pessoas tentam eventualmente fazer você supor que seja verdade, não corresponde à verdade. Então você é o último bastião, você é a última linha de defesa. Se o mundo está virando as costas, se as pessoas mais próximas de você estão te desprezando, estão falando coisas difíceis de ouvir, estão boicotando amizade, amor, afeto, a última linha de defesa é você. Ame-se. Ame-se. Respeite-se. Busque a força do que você tem para virar esse jogo. Porque é aí que a gente define para que lado se vai. Autoestima. Autoestima. Ame-se, respeite-se. Leve em consideração o que você é.
acredite na força que você possui, à revelia, a despeito de opiniões alheias de quem não conhece você tão bem quanto você mesmo. É isso, é isso. Olha, sugestão de leitura para hoje. Eu vou recorrer àquele que me foi apresentado pela Cláudia, minha mulher, que já desencarnou há aproximadamente 2 anos e que é talvez um dos pensadores mais lúcidos do nosso tempo, o polonês Zygmunt Bauman, e o livro chama-se A Ética é Possível num Mundo de Consumidores? Que título, hein? A pergunta, o título do livro é uma pergunta. A ética é possível num mundo de consumidores? O título já diz a que veio. Entre outros temas que foram reunidos no livro, a partir das palestras proferidas por esse pensador polonês Zygmunt Bauman no Instituto de Ciências Humanas de Viena, um dos títulos que inspira um dos capítulos versa justamente sobre uma crítica ao deslumbramento com o consumismo, a sociedade de consumo, os valores que associam prestígio e poder na sociedade a partir do poder aquisitivo, né? A capacidade que você tem de acumular bens e posses, né? Então, ostentar ou demonstrar para os outros a partir da marca de relógio, de roupa, de sapato, de carro, de smartphone, né? Estampar pessoas, você circular com pessoas que você só se interessa em saber como se dá a apresentação delas. Se são pessoas esteticamente bonitas, de acordo com uma visão de beleza física. E você se preocupa tanto com a casca, que a casca é tudo, a imagem é tudo. Bom, que aliás esse já foi um mantra da publicidade. Imagem é tudo. E Bauman vai no âmago da questão e mostra que essa superficialidade, que ele chama de líquido, né? Liquidez. Ele tem uma série de livros, Pensamento Líquido, Amor Líquido. Liquidez é aquilo que se liquefaz rapidamente, aquilo que não tem substância, não tem luz própria, não tem densidade, né? É aquilo que se desfaz, se esfarela muito rapidamente por não ter consistência. E há muitos fundamentos interessantes que Bauman, na sua lucidez, ele é muito claro e objetivo, ele demole os valores da sociedade de consumo que remetem ao individualismo. O consumidor, ou consumista, melhor dizendo, ele prioriza-se o tempo todo no sentido mais líquido possível, que é o que me falta ter e possuir materialmente. Então você, tendo essa identificação com os valores prevalentes da sociedade de consumo, você estaria retroalimentando o egoísmo, primeiro eu, depois tudo, nesse sentido material, o hedonismo e o individualismo, certo? Então, a ética é possível no mundo de consumidores tenta mostrar que, enquanto a gente achar que a roda da vida gira em torno do consumo, enquanto a gente achar que quanto mais eu tenho, mais poder, prestígio e força na sociedade eu posso ostentar, como se fosse um cartão de visita, mais iludido estarei, maior o risco dessa sensação de vazio, porque isso não tem consistência, não tem densidade, não tem substância. Em algum momento da vida isso acaba acontecendo, você se dá conta da pobreza espiritual, emocional, psicológica. Você consagrou todo o seu tempo e sua energia para se divertir no shopping, para comprar o que você não precisa, não necessita, para colecionar bens descartáveis e perecíveis. Isso é, assim, vocês estão vendo nos lugares onde houve a flexibilização da quarentena, aquela síndrome de abstinência de shopping explica o movimento de manada, a aglomeração de pessoas no varejo.
E se você passar o pente fino e quiser saber, mas você estava precisando urgentemente comprar o que você veio buscar hoje no shopping, eu ousaria dizer que em boa parte dos casos, talvez na maioria dos casos, não havia essa urgência que justificasse a exposição indevida e precipitada ao risco de contágio pelo coronavírus. Eu estou refletindo, eu não estou afirmando nada disso que eu estou compartilhando com vocês. Pelo amor de Deus, eu sempre faço essa ressalva. A gente faz aqui o compartilhamento de ideias. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu estou sugerindo leitura e estou sugerindo reflexões. Vocês não vão me ver em shopping center nos próximos meses, porque é um ambiente fechado. E a gente aprende com a ciência que em tempos de pandemia o vírus ele se torna menos eficaz em ambientes abertos, onde o ar circula. Eu não quero dar mole em ambientes fechados, se eu não tenho absoluta necessidade disso. Ponto. É o André que está falando. Cada um com seu cada um. Então, os apelos da sociedade de consumo, por vezes, tornam essa ida ao shopping lazer e entretenimento, quando, na verdade, o ato de consumir é um ato político. Porque eu vou consumir e eu com consciência de que cada bem, cada posse que eu adquiro e levo para minha casa tem uma história por trás. Tem uma história em relação à idoneidade daquela empresa, se ela respeita a legislação ambiental, se ela respeita a legislação trabalhista. Aquele produto demandou para existir pedacinho de natureza, água, matéria-prima, energia. Eu estou precisando colecionar pedacinho de natureza nesse nível na minha casa, no lugar onde eu moro. Tudo isso está no mesmo pacote de consciência e lucidez. Bom, então o livro A Ética é Possível no Mundo de Consumidores é um livro que eu sugiro nesse período de recesso para quem está prestando atenção no andar da carruagem da pandemia. Sugestão de doação hoje eu dou com muita alegria. Ontem eu tive um contato mais próximo com pessoas que estão militando e trabalhando como voluntárias no Rio de Janeiro, em São Paulo, Duque de Caxias na Baixada Fluminense, Petrópolis, numa organização franciscana chamada Cefras. Serviço Franciscano de Solidariedade, lindo esse nome, Cefras. A Cefras já está há mais de 2 meses no Largo de São Francisco com uma tenda no centro de São Paulo. E eles estão distribuindo em caráter emergencial para quem não pode esperar quentinha, refeição pronta, ou cesta básica, ou cobertores e agasalhos, porque o frio está chegando em boa parte do Brasil, ou kit de higiene, ou tudo isso junto. Esse trabalho em São Paulo é tão magnífico. Quem está à frente é o Frei Diego. E uma aluna minha da PUC, que mora na Rocinha, é voluntária na tenda que foi aberta no dia 4 de junho no Largo da Carioca, no centro do Rio. Ela falou: professor, o senhor podia dar uma força. É o que eu estou fazendo aqui. Não vou dizer o nome dela porque ela não me autorizou. Mas ontem eu fiz contato, fiz o meu dever de casa. Falei para ela, eu vou dar uma força, quero conhecer esse trabalho. E fiquei deslumbrado. Porque no dia 4 de junho, aqui no Rio de Janeiro, eles estavam distribuindo 200 quentinhas por turno, né? Almoço, jantar. Já foi para 600, eles vão bater 1.000 daqui a pouco, porque tem muita gente em situação de miséria na rua. E tem muita gente que não está na rua, está em casa, mas não tem comida em casa, não tem renda. Então, os franciscanos, eu sou fã de São Francisco. Eu realmente, não vou dizer que eu sou franciscano, porque eu sou aprendiz de franciscano. Eu quero dar visibilidade a quem tem esse desprendimento, que vai para a rua fazer a diferença. 8 da manhã, 1h30 quase atrás, eles começaram a cozinhar o almoço, que vai ser servido meio-dia, no Largo da Carioca, no Rio, no Largo de São Francisco. Em São Paulo, eles já estão batendo 4, 5 mil refeições por dia. É muita gente. Bateram uma foto para um jornal de São Paulo importante, Estado de São Paulo, uma foto de primeira página mostrando uma fila de dobrar quarteirão na hora do almoço. Era algo assim,
surpreendente a quantidade de pessoas que espera longamente, de forma ordeira, numa fila por uma quentinha. Isso é o retrato do Brasil que a gente não conhece, boa parte de nós. Pré-pandemia. Com a pandemia isso se agravou. Então vamos dar uma força para a tenda dos franciscanos, ajudando o Cefras. Quem quiser ajudar, vai, anota aí, Cefras, S-E-F-R-A-S, cefras.org.br. Serviço Franciscano de Solidariedade, deposite o valor lá. Vocês vão ver que é uma mesma, são 3 ou 4 contas diferentes de banco para facilitar as doações. E eu perguntei para eles, mas eu sou do Rio, eu queria ajudar o Rio nesse momento a consolidar o trabalho que está mais desidratado. São Paulo está ajudando muito o Rio de Janeiro a crescer e aparecer. Eles falaram, não, a doação de onde vier, a gente, se não é nem de Rio nem de São Paulo, a gente define para que lado vai o recurso. Agora, se a doação é feita a partir de São Paulo, vai para São Paulo. Se é a partir do Rio, vai para o Rio. Se vem de outros lugares, a gente decide. Ajude, ajude. É lindo o trabalho deles. Bom, vamos passar então para as notícias antes das perguntas. Eu sempre faço aqui o briefing das notícias, o resumo das notícias. Bom, o Brasil bateu ontem 45 mil óbitos pela Covid-19. E temos claramente a perspectiva de até o final de semana chegarmos a 1 milhão de brasileiros contagiados. Claramente, a média nacional inspira muitos cuidados, não alcançamos o pico. Em alguns lugares do Brasil, a flexibilização de dias atrás está sendo revista porque houve um repique. Isso está acontecendo em São Paulo e em vários municípios do estado de São Paulo. E isso está acontecendo na Paraíba, isso está acontecendo em alguns estados do Brasil. Está avançando a pandemia e inspira cuidados. Vocês sabem que lá fora, notícia de hoje, Pequim fechou. Capital da China, fechou. Pequim está isolada. Os chineses não brincam em serviço. Apareceram alguns casos, eles resolveram fecha para Bahamas, fecha tudo, fecha a entrada de turista, fecha a circulação de pessoas. A gente não quer essa praga de novo por aqui. Em vários estados americanos, há o avanço da pandemia sem que as autoridades estejam fazendo o manejo adequado da situação. A flexibilização da quarentena em alguns lugares do mundo e do Brasil estaria sendo feita de forma assodada, precipitada, elevando o risco de contágio desnecessariamente. Eu sou do Rio de Janeiro, eu vou contar a história que a gente está aqui abismado no Rio de Janeiro vendo acontecer. Ontem, o prefeito Crivella anunciou a presença do presidente Bolsonaro no Maracanã amanhã para a abertura do Campeonato Carioca entre Flamengo e Bangu, portões fechados sem torcida. Crivella é aliado político de Bolsonaro e conta com o apoio do presidente para a reeleição. Bolsonaro deseja ver a retomada da rotina o mais breve possível. Ao que parece, Crivella está muito aberto a essa perspectiva, se orientando mais pela aproximação política de Bolsonaro do que pela recomendação de vários epidemiologistas do Rio de Janeiro. E aí temos uma situação curiosa. Não recomeçou o campeonato em São Paulo, não recomeçou o campeonato em Minas Gerais, até onde eu sei, não recomeçou, até onde eu sei, também o campeonato gaúcho de futebol. No Rio, vai começar amanhã. Flamengo e Bangu, Bolsonaro presente. Aí a minha primeira pergunta. Já que Bolsonaro vem ao Rio para assistir um jogo de futebol com portões fechados, para se distrair um pouquinho, que a situação está meio braba pro lado dele, vocês estão acompanhando, será que ele vai visitar o hospital de campanha que fica dentro da área do Maracanã, do lado do estádio?
Porque em 3 meses de pandemia, Bolsonaro não fez nenhuma visita a nenhum hospital para se solidarizar com os profissionais de saúde ou para, à distância, encorajar os pacientes com Covid-19 que estão enfrentando esse problema dentro das unidades de saúde. É uma boa chance de fazer isso. Será que o presidente, numa outra opção, vai fazer o que recomendou a seus seguidores de forma irresponsável? Isso pode ser entendido como crime contra a saúde pública, de invadir os hospitais e registrar leitos eventualmente vazios e denunciar que há exagero de governadores e prefeitos naquilo que diz respeito ao alarde da pandemia? O presidente não precisa invadir. Ele é a maior autoridade do país. Ele vai fazer no Rio de Janeiro amanhã o que ele recomendou aos seguidores que fizessem? É uma pergunta. Outra pergunta. Existe um comboio de segurança gigantesco, vários carros blindados, várias seguranças, escolta, batedores, que usam sirenes para abrir caminho no trânsito, afastar pedestres, afastar motoristas. Será que chegando no Maracanã, que tem um hospital com pessoas internadas, vão desligar as sirenes ou vão fazer barulho? São tantas questões. Sinceramente, o prefeito Crivella ontem anunciou das 6 etapas da flexibilização progressiva da quarentena. O prefeito ontem já disse, vamos antecipar as etapas, porque a situação está ótima, a gente está vendo que dá para fazer isso. Bom, o prefeito está liberando geral. Ontem abriram o Mercadão de Madureira. Madureira, ia, 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 ia. Madureira tem um comércio, um varejo potenciais, assim, uma coisa efervescente. O Mercadão de Madureira é um dos maiores mercados populares do Brasil. A prefeitura autorizou, abriu-se o Mercadão de Madureira. O prefeito fala das regras de ouro. Não, mas vai ter regra de ouro. As pessoas vão ter que... medição de temperatura na porta do estabelecimento, álcool gel, sinalização das filas. Acessem as reportagens de hoje sobre o que aconteceu ontem no Mercadão de Madureira. Ganha uma entrada para Flamengo e Bangu amanhã no Maracanã, quem acertar o que aconteceu no Mercadão de Madureira. Aglomeração. Aglomeração. O prefeito liberou 14 mil camelôs nas ruas do Rio. A pandemia não está sob controle. Ganha outra entrada para Flamengo e Bangu amanhã no Maracanã. Quem adivinhar qual é a situação em várias ruas do Rio de Janeiro, onde há camelôs. Aglomeração. Ganha outra entrada para Flamengo e Bangu amanhã, portões fechados, no Maracanã. Qual é a situação dos transportes públicos do Rio de Janeiro pós-flexibilização da quarentena? Eu estou falando de ônibus, BRT, trem, barca, muvuca, furdunço, muita gente exposta ao contágio. Então, que Deus tenha piedade de nós, porque não falta conhecimento, não falta tecnologia, está faltando bom senso. A gente fala de flexibilizar a quarentena, mas eu acho que o que a gente está flexibilizando mesmo é o bom senso. Estamos flexibilizando o bom senso. E a gente está sendo, talvez, movido por interesses que não são aqueles na direção da saúde pública, gente. Isso é muito sério, é muito sério. Bom, poderia mais falar, mas eu quero passar logo para as perguntas, porque eu sou um tagarela, já falei demais. Vamos lá. Cosme Nogueira, do Pará. André, o surgimento desse vírus fez com que as pessoas refletissem mais sobre a vida, dando mais valor ao próximo, ou você acha que houve o contrário? Olha, eu acho que muitos de nós tivemos e estamos tendo a oportunidade de refletir sobre muitas coisas. Quero crer que boa parte de nós que tivemos tempo para refletir sobre muitas coisas, haveremos de tomar decisões diferentes na retomada gradual da rotina. Agora, não se estabelece mudança de opinião, ou de humores, ou de percepções da realidade,
apenas porque você esteve de quarentena. Existem variáveis. Eu diria, Cosme, que nós tivemos uma excelente oportunidade, nós ainda estamos tendo, em boa parte dos casos, de pensar sobre a vida, de dar um reset ali, ó, desarma o HD, religa e vamos ver de que lado a gente segue, para que lado a gente vai. Agora, se as pessoas vão aproveitar o ensejo para, de fato, mudar algo na rotina, tá cedo para dizer. No meu círculo de amizades e familiar, não tenha dúvida de que eu estou percebendo isso. Mas o mundo é muito grande, o Brasil também. Eu não tenho como cravar que a mudança está ocorrendo na proporção desejada, tá? Olha a Mariana de Olaria aqui no Rio de Janeiro. Bom dia, André. Viu o absurdo do Mercadão de Marueiro, ó? Lotado para compras de artigos de festa junina. Pois é. O que eu vou falar, Mariana? Você viu, né? Então, é muito complicado. Porque, assim, ninguém é obrigado a ir para o Mercadão de Madureira, salvo os funcionários. O sindicato dos... Tem um nome, o sindicato, que eu não vou saber reproduzir, que é um nome grande, mas é o sindicato que representa os interesses dos vendedores, né? Dos lojistas, mas não os patrões, os empregados. Estava lá no Mercadão fazendo pergunta. Agora imagina, você está trabalhando, o teu patrão está te olhando ali, vem um cara do sindicato na porta da loja, te chama, vem cá, como é que está aí? Você fica intimidado de conversar com alguém do sindicato. Se foi assim que se deu a abordagem, eu acho que a informação ficou prejudicada. Complicado, complicado. Mercadão ontem bombou. Apesar do prefeito dizer, está tudo bem, vamos liberar, tem as regras de ouro. As regras de ouro, prefeito, viram lata na hora que se abre a porteira para o povo entrar. E o senhor não está prestando atenção nisso. O senhor acha que isso aí é do empresário que vai ter que se virar. A pandemia não está sob controle, ponto. Se a pandemia não está sob controle, todas as medidas de flexibilização que partem da prefeitura são responsabilidade do senhor. Marcelo Brasília, bom dia, André. O que dizer da opção do Brasil de não participar do Manifesto Mundial contra as Fake News? Assumiu a culpa? Olha, não é só isso. O Brasil tem se posicionado de forma absolutamente vexatória em vários debates em organismos multilaterais. A notícia de hoje é que a gente também não vai endossar uma mobilização de países africanos que querem levar para as Nações Unidas o debate sobre racismo. O Brasil é contra. O Brasil também não está aplicando internamente, pela vontade do presidente Bolsonaro, nas políticas públicas do governo federal, os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que o Brasil ratificou. Os 17 ODS da Agenda 2030. O mundo fica perplexo. O Brasil tem tomado medidas no âmbito da ONU muito constrangedoras, que são consideradas retrógradas, é um retrocesso, sobre o direito das pessoas terem a sua própria orientação sexual. LGBTI. A posição oficial do governo do Brasil hoje é muito refratária a uma discussão sobre direitos no âmbito da orientação sexual. Então, eu lamento informar que esta é apenas mais uma posição retrógrada, que não combina com o século XXI, não combina com democracia, não combina com liberdades individuais, né? Penso eu. Opa, a Cláudia de Florianópolis, xará da minha mulher. Bom dia, André. Como nos aproximamos do nosso guia ou anjo espiritual, diz ela, para que ele nos ajude, ou ela, a encontrar nossa missão aqui nessa vida? Poxa, essa é uma pergunta muito bonita, não sei se eu vou conseguir responder. Eu diria o seguinte: em primeiro lugar, converse com seu guia ou mentor, ou anjo da guarda, o nome que você queira dar, converse. Mas converse regularmente, num dia bom, num dia ruim, converse. Não precisa ser uma conversa longa. Tente estabelecer contato, porque a missão de todo guia espiritual ou de todo anjo da guarda é
zelar por você, é protegê-lo na medida do possível, é intuí-lo ou intuí-la na medida do possível. Então nós estamos falando de um movimento que diz respeito a quê? A capacidade que você precisa desenvolver de vibrar numa frequência mais compatível com a capacidade do seu guia, mentor ou anjo da guarda estar em sintonia com você. E quando a gente fala de guia ou mentor, quando a gente fala de anjo da guarda, a gente está falando de uma pessoa desencarnada, segundo a visão espírita, claramente mais evoluída, apta a assumir como missão proteger, intuir, ajudar na medida do possível o seu tutelado, o seu protegido. Quando eu falo na medida do possível, eu estou dizendo o seguinte: o guia ou mentor, ele torce para você fazer as próprias escolhas em favor da sua própria evolução espiritual, porque a evolução de verdade é pessoal e intransferível. Ninguém evolui pelo outro. Ninguém evolui pelo outro. Então é possível que seu guia, mentor ou anjo da guarda faça um movimento que seja o de até permitir que você sofra, passe por experiências difíceis, dolorosas, em que o que você vai experimentar, apesar de doloroso, apesar de sofrido, é em seu favor. Então a gente não pode também ter um pacto, digamos assim, com o guia, dizendo assim: me livra de todos os problemas, eu não quero sofrer por nada, eu não quero passar por nenhum perrengue, por favor, eu não quero sofrer. Se você falhar comigo, se eu vier a sofrer qualquer coisa, perdi a confiança em você. Essa é uma visão, me permitam dizer, equivocada. Essa é uma visão equivocada, tá? Porque o que a gente precisa para ser feliz é de consciência. A gente precisa, para ser feliz, ter a clareza de que a vida, ela não é exatamente o que a gente imagina quando idealiza assim: eu acredito em Deus porque eu sou feliz. Quando eu sofro, Deus desapareceu e esqueceu de mim. Eu acredito em anjo da guarda, mentor, quando eu estou bem. Porque quando a coisa está braba, eu realmente não tenho por que acreditar em guia ou mentor. Esse é um equívoco. Converse com o seu guia, faça contato com ele, procure de alguma forma entender que ele nunca está ausente. E que quanto mais você prestar atenção nele, mais você se habilita a perceber intuitivamente o que convém fazer em seu próprio benefício. Vamos lá. Vanessa de Salvador pergunta. Aliás, ela diz assim: André, fala um pouco sobre os elementais da natureza. Você sabe que o nosso querido Pastorino, de Minutos de Sabedoria, foi citado por mim no livro Espiritismo e Ecologia, que a gente vai fazer oportunamente uma jornada também, nesse livro aqui, Espiritismo e Ecologia. Eu cito Pastorino por um livro que ele escreveu e que está fora de catálogo, que eu consegui uma cópia, em que Pastorino discorre sobre os elementais da natureza. Os elementais da natureza são aqueles espíritos que são menos evoluídos do que nós, mas eles são ferramentas da providência divina para que os fenômenos da natureza possam ocorrer da forma que os ciclos naturais ocorram da forma adequada. Então a gente está falando dos elementais do fogo, do ar, da água, né? Da terra. A gente está falando de seres da criação que têm a função de organizar as rotinas que dizem respeito aos ciclos naturais. E Pastorino discorre sobre isso. O Espiritismo reconhece a existência dos elementais. Outras tradições também dialogam com essa sabedoria, aceitam essa realidade. Em algumas tradições, não é o caso do Espiritismo,
recorre-se aos elementais para trabalhos de magia, o que não seria algo adequado. O Espiritismo tem muitas reservas em relação a isso, porque a magia significa interferir na natureza de uma forma que, no nosso nível evolutivo, não seria apropriado, não seria algo adequado. Em resumo, é isso que eu teria para dizer. Ok? Sandra de São Paulo. André, as pessoas que nascem com necessidades especiais escolhem o núcleo familiar para reencarnar? Essa é uma ótima pergunta. Eu não gosto de generalizações. A doutrina espírita não se dá a generalizações. Por exemplo, todas as pessoas que numa determinada encarnação vêm num corpo com necessidades especiais, elas estão sujeitas às mesmas situações, como o poder de escolher o núcleo familiar em que reencarnam? Não. Não é possível dizer que todos os casos se enquadrem nesse perfil. Mas sim, é perfeitamente possível dizer, e tem um ditado bonito que diz: Deus escolhe pais especiais para filhos especiais, né? Então, claramente, a gente vai ver muitas situações de pai, mãe, vovó responsáveis que cuidam com um desvelo comovente de pessoas que vêm ao mundo num corpo que não tem todos os sentidos funcionando plenamente, todas as faculdades físicas ou mentais operando plenamente. Portanto, são pessoas que vão demandar mais cuidado, mais ajuda. E são pessoas que nos ajudam a nos tornarmos melhores. É interessante isso. É uma via de mão dupla. As pessoas especiais necessitam de cuidados especiais. Então elas se beneficiam dessa assistência quando ocorre. Agora, quem dá assistência a pessoas especiais desenvolve habilidades no território do amor. E essas habilidades são muito reconhecidas quando a gente percebe assim a oportunidade evolutiva que está colocada ali. Eu estou esquecendo de mim mesmo, eu estou sendo uma pessoa menos egoísta, menos individualista, e eu estou me projetando na direção do outro. O outro é um dos meus principais objetivos nessa encarnação. Isso tem muito mérito, né? Isso tem muito mérito. Isso ajuda muito a gente a entender o que é o amor, o que é o desvelo, o desprendimento, o sacrifício, no sentido mais, eu diria, luminoso da palavra, né? Bom. A Cristina Abreu, Rio de Janeiro. Bom dia, André. Por que dizem que no Espiritismo não existe céu nem inferno? Céu e inferno têm origem na tradição católica. Várias tradições têm o equivalente a céu e inferno, mas a nomenclatura céu e inferno, ela se consolida a partir do cristianismo católico, essa visão de céu e inferno. E os dogmas do céu e inferno. Temos uma existência na Terra, na visão católica, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E o Espiritismo claramente não segue essa toada, né? Primeiro porque somos reencarnacionistas. Não acreditamos que exista apenas uma vida para a gente resolver todas as nossas pendências. Uma vida é pouco para a gente aprender tudo que a gente precisa. É uma visão espírita. E não acreditamos em penas eternas. Então, não existe para o espírita um céu ou um inferno onde eu vou perdurar na linha do tempo indefinidamente, né? Existem experiências transitórias em zonas umbralinas, que são aquelas mais carregadas de dor e sofrimento, porque nós somos atraídos magneticamente para essas zonas umbralinas de acordo com o nosso remorso, nossa culpa, nossa percepção no nível da consciência de que nós desperdiçamos tempo e energia com muitas coisas que não contribuíram em nada para a nossa evolução. E se cometemos erros graves em relação ao próximo. A consciência nos torna pesados energeticamente, magneticamente, e pela lei de sintonia nós somos atraídos para as zonas umbralinas. Eu vou ficar quanto tempo nas zonas umbralinas, no umbral? Que é chamado
popularmente o inferno dos espíritas, mas não é o inferno dos espíritas, porque umbral estaremos ali de passagem. Deus não seria soberanamente justo e bom na visão dos espíritas se permitisse penas eternas. Todos nós temos direito a uma segunda chance. E para os espíritas, portanto, não é o inferno dos católicos. Nós temos um lugar que não é muito confortável, que nós permaneceremos ali até que a nossa consciência aflore e a gente tenha a percepção de que aquilo que me trouxe para cá não faz mais sentido para justificar minha permanência aqui. Então eu estou livre, leve e solto para seguir viagem numa outra dimensão, numa outra área espiritual. Normalmente um hospital de tratamento, né, para você reequilibrar-se, revigorar-se, ter a devida instrução sobre o que aconteceu com você e por que aconteceu, retomar a preparação para uma nova encarnação, onde será possível não repetir os mesmos erros, né? Então a gente não fala de céu e inferno. Para nós espíritas, o céu seria, numa tradução ou numa equivalência possível, até quando nós vamos reencarnar? Essa é uma boa pergunta. Até que não haja mais necessidade de nos desonerar de certas imperfeições. Quando a gente não tiver mais egoísmo, orgulho, vaidade, inveja, cobiça, ganância. Quando a gente não tiver nada disso pesando sobre os nossos ombros, a gente vai se sentir tão leve, tão intimamente felizes, em paz, alegres, que não há necessidade da encarnação. A reencarnação, ela se justifica pela necessidade de termos mais sabedoria, conhecimento e aprendizados no território do coração. Quando você alcança essa condição, não há por que reencarnar. Então é o céu. Não, aí você começa. Para nós espíritas não existe o céu da ociosidade, né? Para nós o céu é a sensação de utilidade e serventia, é o trabalho incessante, mas não é o trabalho que te dá prazer, é ser um obreiro em favor do bem, do equilíbrio, da harmonia universais. Resumindo, porque, gente, tem pergunta que é para a gente ler uma enciclopédia da literatura espírita, no caso, para tentar responder. À luz do espiritismo, portanto, não faz sentido falar em céu ou inferno. Isso está no território de outras tradições, não na visão espírita. Vamos lá. Solângela Vieira. André, as pessoas se habituaram com o consumo. Creio que quem foi ao shopping, depois da flexibilização da quarentena, mostra que mudança é um aprendizado através de um processo, não é mesmo? Penso que sim. Agora, quero crer que boa parte das pessoas que tinham por hábito ir todo dia, ou dia sim, dia não, a um shopping, durante o recesso, puderam comprovar, talvez, que aquele hábito não tinha uma razão de ser. Eu acho que eu passava muito tempo ali e eu estou descobrindo aqui outras vocações, outras situações. Você quer ver? Existem pessoas muito próximas de mim que estão relatando o seguinte: o hábito de acompanhar lives nas redes sociais trouxe uma perspectiva muito bacana de descortinar novos horizontes de interesse, novas curiosidades, novas percepções da realidade. E isso é difícil de medir por pesquisa, viu? Isso é uma coisa muito subjetiva. Mas é fato, tem muita gente que teve tempo de ouvir pessoas falando coisas diferentes, ler obras trazendo ideias diferentes, experimentar sensações que
as predispuseram a realizar, depois do fim da quarentena absoluta, com a flexibilização em curso, eu já posso me movimentar com mais desenvoltura, a fazer coisas diferentes, fazer coisas novas. Isso é muito interessante, mas isso é difícil da gente comprovar por pesquisa, né? É muito subjetivo. Heloísa, André, até que ponto o medo nos protege? Percebo que as pessoas perderam medo nesse momento inadequado da flexibilização. Olha, nós temos basicamente, penso eu, dois gêneros de medo. O medo que a gente precisa entender como aliado é o medo instintivo que nos alerta para o risco de problemas na área da saúde, problemas na área dos relacionamentos, problema na área da resiliência material, econômica, medo. Então é um alerta que todos nós devemos cultivar. Ele é do bem, ele nos ajuda a seguir em frente. É um aplicativo da alma, esse medo é bom. A gente não deve ter medo desse medo. O medo ruim é o patológico, são as fobias, né? São resultado de aspectos mal resolvidos da nossa vida que estão armazenados no inconsciente. Então a gente vai dizer aqui, um medo de barata que leva a pessoa a sair correndo, gritando no meio da rua, não é a barata que provoca aquilo. A barata é o elemento detonador de uma fobia que associa a barata a algo mal resolvido no nível da inconsciência. Percebe? A ciência psicológica explica isso maravilhosamente. Então, quando você diz assim, cadê o medo das pessoas que estão na rua? Sinceramente, eu não sei se isso é medo. Eu diria que é irresponsabilidade, né? A pessoa não perde o medo. Ela desliga o sensor da responsabilidade, né? Ela acha que é melhor não pensar nisso agora. Não vou pensar nisso agora. E se expõe a um problema. Agora, eu não sei se isso ficaria bem explicado por ausência de medo. Não é coragem, é irresponsabilidade. Coragem é outra coisa. Coragem é uma virtude. Desde que não precipite. Também a coragem pode ter duas coragens, né? A coragem que a gente precisa evocar em nós para desafiar os medos que pedem para ser desafiados, os medos que precisam ser enfrentados, e tem a coragem irresponsável, mas não vou chamar isso de coragem, não. Isso é irresponsabilidade. A pessoa, ela está ciente dos riscos, ela aprendeu o que está em jogo e ela malbaratou os riscos, ela desprezou os riscos. Vamos lá. Renata Pietri, Campinas. André, na sua visão, por que nos boicotamos tanto, mesmo sendo conscientes? Que pergunta difícil, Renata. Vamos lá, tem várias questões aí. A primeira delas, quando você diz por que nos boicotamos tanto, bom, a gente pode colocar isso no nível evolutivo em que nos encontramos. Nós somos imperfeitos, falíveis, né? Nós temos problemas gerenciais de nós mesmos. Então, por vezes, a gente se boicota. Quer ver? Eu vou falar uma coisa feia de mim. Eu já falei que eu não sou um bom gestor da minha casa. Eu deixo acumular louça, depois dá mais trabalho. Limpeza da casa, para mim, é um problema, porque me consome tempo e energia. Eu falar, eu tenho outras coisas mais importantes. Tem uma hora que a casa está suja. Eu tenho que priorizar. Se eu não priorizo a casa quando ela está suja, eu estou me boicotando? Eu acho que sim. Porque o asseio e a higiene são fundamentais. Eu estou dando um exemplo real aqui. Aí eu vou ficar em crise de consciência porque eu estou me boicotando? Em certo nível, sim. Quando eu vejo, olha, passo a mão assim, está lá poeira. Eu falo, Jesus, preciso passar um pano, um esfregão com água sanitária nesse piso. Eu preciso dar uma geral na minha casa. Sabendo que ela está precisando de uma, né? Dessa faxina, não consegui me organizar nesse nível ainda, fazendo disso algo funcional. Sou imperfeito. Então, vamos dar
uma trégua. Quer dizer, existe aqui uma questão do seu nível evolutivo, da capacidade de você se organizar, realizar tarefas, fazer com que isso seja fluídico, né? Não seja, faxina da casa. Não, faxina, é isso aí. É o que temos para hoje, vamos encarar. E toca a vida. E tem o boicote patológico. Quer dizer, tem a pessoa que, movida invariavelmente por culpa, essa culpa pode ser consciente ou inconsciente, ela se boicota. Ela se boicota. Ela pode até se ferir. A automutilação, por exemplo, que é uma prática mórbida, patológica, que ocorre principalmente em meninas adolescentes, aquilo você está se boicotando. Em certa medida, é automutilação, mas você está usando um recurso que é um expediente do inconsciente para chamar a atenção através do ferimento para algo. Então, eu já ouvi isso de um psiquiatra de São Paulo que realiza um estudo sobre esse assunto em escolas, e ele me disse que em boa parte dos casos, adolescentes, meninas, predominantemente, que se automutilam na barriga, no braço, no antebraço. Atenção, pais, prestem atenção quando usa-se sempre roupas cobrindo certas partes do corpo, né? Pode ser importante dar uma checada. É para chamar a atenção dos pais. É uma resposta à indiferença dos pais. Então você estaria também se boicotando, entre aspas, né? Através de um recurso extremo e doloroso por conta disso. Meus amigos, muitas perguntas sem resposta. Peço desculpas, me alonguei em algumas questões que foram muito bem formuladas, complexas, e queria me despedir pedindo a vocês que, e o que eu peço para vocês eu sempre peço para mim, né? Que a gente tenha uma boa sintonia nessa quarta-feira. Sintonia é tudo. Você vai se irritar quando você quiser. Porque se você não quiser se irritar, você não vai se irritar. Você vai entrar num estado de angústia ou ansiedade se você quiser. Porque se você não quiser, você vai lidar com os estímulos para angústia e ansiedade de uma forma mais serena, lúcida. Você não vai se permitir enveredar numa vibração, numa frequência que te boicota. Não te ajuda, não acrescenta em nada. Então, blinde-se com a luz do amor, da consciência e da autoestima. Preserve-se dos profetas do Apocalipse. Tem gente que se diverte falando, agora vai acabar tudo, não tem mais jeito. Repare no prazer que certas pessoas têm de serem as propagadoras de más notícias, né? Repare como, em certos casos, há um prazer indisfarçável de propagar o pessimismo, as impossibilidades, os desastres. Blinde-se disso. Faça a diferença em favor da sua autoestima, da sua resiliência psíquica, da sua centralidade, do seu eixo. Meditação, prece, canta uma música, vigie a música que você está ouvindo, o programa de televisão ou os sites, blogs, YouTubes, os YouTubers, aonde você estiver, lembre-se se isso te ajuda ou te atrapalha, te fortalece ou te enfraquece, te sustenta ou te derruba. A escolha é sua. Você é responsável por você. Suas escolhas, sua vontade, seu desejo. Então faça as melhores escolhas para você. Depende de nós, só de nós. Faça as melhores escolhas. E se algo não muito legal alcançar o seu espaço aéreo, força, coragem, fé, serenidade, equilíbrio e temperança, acione os dispositivos ao seu alcance, para que isso não interfira no seu bem-estar físico, mental e espiritual. Tudo de bom. Até amanhã.
quinta-feira às 9 da manhã, se Deus quiser. Valeu!